Agora já está. Muito bom dia a todos. Penso que nos estão já a ouvir. Bom dia. Então, antes de mais, sejam muito bem-vindos a este webinar intitulado ErgoCer Saúde e Segurança no Setor Cerâmico. Este é um projeto e uma iniciativa do CTCV e, antes de mais, eu quero começar por agradecer a vossa participação e não queria deixar de destacar, de facto, a participação que tivemos e as inscrições que recebemos para este evento, de facto, sinal de que este tema continua na ordem do dia e, obviamente, isto deve-se ao impacto que todo, tudo o que este tema envolve pode ter no nosso trabalho, naturalmente, e, claro está, na nossa saúde e nas nossas vidas. Neste projeto, pronto, e conforme vão ter a oportunidade de ver, muito mais do que a identificação e a avaliação das tarefas de risco, nós pretendemos, de facto, contribuir para a identificação de novas soluções, novas oportunidades e isto engloba também o desenvolvimento de novas soluções técnicas que, no futuro, contribuam para a automação e para a robotização de alguns processos. E todas estas componentes se irão traduzir, de facto, em estratégias para mitigar os riscos e, no fundo, também promover a utilização da tecnologia como um apoio à melhoria das condições do trabalho. Queria apenas referir que no final da sessão podem colocar as vossas questões, portanto, podem fazê-lo ao longo da sessão ou no final, conforme melhor entender, na janela de chat e vamos procurar responder ao maior número de questões no final da sessão. De resto, já que seja de facto, uma sessão do vosso interesse e do interesse de todos e que seja de facto interessante. E eu passava já a palavra ao meu colega Francisco Silva, que está aqui já a postos para avançar e que nos vai apresentar o projeto com todo o detalhe e com quem terão a oportunidade de comunicar depois também no futuro. Muito obrigado a todos e uma boa sessão. Até já. Engenheiro Francisco, penso que Francisco, não tem o som estás sem som. ligado. Tem que ligar o som. Engenheiro Francisco, não tem som. Tem que ligar o micro.
quer dizer. Engenheiro Francisco, não tem som, tem que ligar o som. Peço desculpa, penso que já me estão a ouvir. Houve aqui um problema Agora sim. Já estamos. com a preparação. Vamos já avançar. Então, bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar de lançamento do projeto ErgoCer. Projeto, como já foi dito pelo meu colega Vítor Francisco, em que pretendemos aprofundar um pouco o conhecimento sobre as questões relacionadas com alguns aspectos do trabalho no setor da cerâmica, conforme vos irei mostrar. Se pretenderem ativar, podem ativar as vossas câmaras. E faço o aviso de que esta reunião está a ser gravada e, portanto, para posterior visualização, podendo, portanto, as imagens serem depois transmitidas posteriormente. Este projeto, o ErgoCer, o nome é fácil de ver bem, de juntarmos ergonomia com cerâmica e, quando falamos de ergonomia, falamos de muita coisa. Falamos do trabalho, falamos do conhecimento, do estudo, de tudo aquilo que se relaciona com o trabalho, todos os aspectos. Não só aqueles aspectos que nós muitas vezes associamos ao trabalho físico, mas também ao ambiente de trabalho, à organização, ao sistema de trabalho, tudo isso que relacionado com os fatores humanos influencia o bem-estar, influencia a saúde, influencia a segurança dos trabalhadores. Lógico que neste projeto nós não iremos abordar todas as questões relacionadas com estes aspectos da saúde e da segurança. Iremos focar-nos em alguns dos aspectos que são, neste momento, importantes. Digamos, todos são importantes, mas estes assumem uma relevância maior, porque, efetivamente, neste setor, alguns aspectos são determinantes. E então vamos focar naquilo que poderemos classificar como de ergonomia física. Tem a ver com a carga física de trabalho, com as posturas, com as características dos trabalhadores, antropométricas, anatómicas, as questões fisiológicas do trabalho, aquilo que, no fundo, dá origem às doenças musculoesqueléticas. Doenças essas que nós sabemos serem bastante relevantes em Portugal. No setor cerâmico há um conjunto grande de tarefas manuais, tarefas em que o trabalho do operador é relevante para o desenvolvimento do processo de fabrico. Estamos a falar, por exemplo, trabalho na escolha e embalagem, na preparação de moldes, nos acabamentos, na inspeção, na vidragem manual, na enforna, desenforna. Não surgem todos os setores da cerâmica, uns são mais relevantes na louça sanitária, outros na louça utilitária e decorativa, mas, por exemplo, a expedição, o trabalho associado ao picking, portanto, ao agrupamento de encomendas com diferentes produtos,
tem assumido uma grande importância no setor cerâmico nos últimos anos e esse aí é alargado a todos os setores, aos subsetores da indústria cerâmica. Eu não consegui encontrar números específicos para a indústria cerâmica e esse até é um dos objetivos que temos neste projeto, mas temos aqui os números nacionais e que também sabemos serem subavaliados em termos de doenças profissionais. Mas os números oficiais são estes e nos últimos 3 anos tivemos cerca de 20... Últimos 3 anos que existem números. Falta 2024, mas de 21 a 23 tivemos cerca de 25 mil doenças profissionais declaradas e reconhecidas e com baixa, das quais 86, mais de 86% são doenças do foro musculoesquelético. E, portanto, esta incidência é realmente elevada. Olhando para os setores, também os dados que temos referem-se à indústria transformadora, no qual a indústria cerâmica se inclui, e verificamos que mais de metade das doenças profissionais são neste setor industrial, na indústria transformadora, e, portanto, é relevante para o setor industrial esta abordagem das doenças musculoesqueléticas. E assim nasceu a ideia deste projeto, olhando para estes números. Projeto esse que tem estas, digamos, 5 atividades principais. Portanto, um questionário aos serviços de segurança e saúde no trabalho das empresas, uma identificação nas empresas das tarefas manuais de risco, um questionário de sintomas aos trabalhadores, a avaliação ergonómica de postos de trabalho e a entrevista com responsáveis, técnicos, pessoas ligadas à produção, no sentido de recolhermos, digamos, ideias sobre as possíveis soluções para estas questões. Detalhando agora um bocadinho cada uma destas 5 tarefas, o questionário aos serviços de segurança e saúde no trabalho. Tendemos a recolher essa informação que realmente oficialmente é muito difícil de conseguir, qual o número de doenças profissionais participadas e reconhecidas, portanto, caracterizar estas doenças. Também os acidentes de trabalho relacionados com tarefas de movimentação de cargas. Aqui também muitos acidentes reportados, aí sim temos números, e há muitos acidentes também relacionados com este tipo de tarefas. Quais as atividades de avaliação de risco, digamos, que têm sido desenvolvidas nas empresas, especificamente nesta área, e também quais as práticas de vigilância de saúde específicas para este tipo de perigo. A segunda tarefa, e aqui a ordem é irrelevante porque iremos fazer tudo um pouco em conjunto em cada empresa, a identificação das tarefas manuais de risco. Portanto, reconhecer que tarefas é que representam maior risco para os trabalhadores, ou risco para os trabalhadores nesta área, fazer uma avaliação de todas essas tarefas usando métodos, digamos, mais expeditos, como o método KIM e o EWA, e aqui fazê-lo com os técnicos das empresas, ou seja, também haver aqui um treino, haver aqui uma formação dos técnicos na utilização destas ferramentas nas suas empresas, nos seus postos de trabalho, também para reforçar o conhecimento nesta área. O questionário aos trabalhadores será utilizado o questionário nórdico, musculoesquelético, na sua versão portuguesa, que está testada e validada. E
também aqui com a possibilidade de preenchimento eletrónico, portanto, para facilitar o preenchimento por parte dos trabalhadores destes questionários, portanto, em que se pretende saber os sintomas que os trabalhadores, digamos, transmitem sobre estas questões. A avaliação ergonómica dos pós-trabalho. Temos aqui, digamos, um conjunto de métodos que poderão ser utilizados em função das características de cada tarefa, o método WIS, as tabelas de Snooki e Serial ou tabelas de Mittal, neste caso para trabalhos, tarefas mais de puxar, empurrar e levar cargas. A equação NIOSH, também para as tarefas de elevação de cargas. O Strain Index, aqui focado nas mãos, e o método Rula para os membros superiores. Portanto, também sabemos que muitas das tarefas têm estes riscos. Aliás, nós baseamos também num estudo que já foi realizado há cerca de 20 anos pela Universidade do Minho, na altura, e em que foram detectados, digamos, identificadas um número relevante de tarefas com risco elevado, postos de trabalho com risco elevado nesta área. Todo este trabalho, digamos, para nos focarmos nas soluções. Eu penso que aqui essa é a grande questão. Encontrar, divulgar, definir o que fazer perante isto. E, em termos de ergonomia, podemos pensar, digamos, em 3 grandes linhas de atuação. O design de sistemas, em que, normalmente, digamos, focado na fase de projeto, ou seja, na concepção dos postos de trabalho. Sendo postos de trabalho existentes, serão medidas que exigirão alterações mais profundas nos postos de trabalho e, portanto, também têm que ser equacionadas. Depois, as medidas de correção, em que são feitas alterações nos postos de trabalho, no sentido de os adaptar aos trabalhadores. E, na terceira linha, temos chamado de consciencialização, em que a atuação é sobre o trabalhador. Portanto, a complementariedade entre estas 3 abordagens permitir-nos encontrar, digamos, soluções que reduzam estes riscos para os trabalhadores. Assim, para esta área da redução do risco, faremos entrevistas com técnicos, digamos, com os técnicos no terreno, com as pessoas que conhecem os postos de trabalho, que conhecem soluções, conhecem os métodos de fabrico, também pesquisa documental, e faremos uma análise de prós e contras das diversas soluções. Dentro destas soluções, as soluções técnicas, como a robotização e automatização das tarefas, temos que pensar nisto. Equipamentos de apoio, nomeadamente equipamentos mecânicos, exoesqueletos, para apoio a algumas tarefas. As alterações no posto de trabalho, por exemplo, atuando nas dimensões de bancadas, nas ferramentas usadas para a execução de alguns trabalhos, e as ações sobre o trabalhador. Portanto, encontrar aqui também algumas possibilidades, nomeadamente com esquemas de rotatividade, com a avaliação física dos trabalhadores, com adequação, com esquemas de formação que permitam que os trabalhadores executem as tarefas com menor risco. Portanto, também aqui esta complementariedade é muito relevante. O que se espera que resulte no final? Um relatório por empresa, ou seja, cada uma das empresas participantes terá o seu próprio relatório focado nos seus postos de trabalho
e com toda a informação recolhida ao longo do projeto. Depois, os relatórios globais, e aqui pretendem-se dois, um exaustivo, mais detalhado, e um relatório executivo que possa ser divulgado de uma forma mais alargada, e também divulgação científica, no sentido também de transmitir os resultados à comunidade científica, com artigos, comunicações, que possam, de alguma forma, também trazer alguns novos parceiros para esta ação, para este desígnio que temos que ter na indústria cerâmica de melhorar as condições de trabalho. O cronograma que temos previsto, depois inicia-se precisamente hoje com este webinar de lançamento, depois com um período de 2 semanas em que as empresas poderão, digamos, demonstrar o seu interesse. Já temos algumas empresas que logo de início demonstraram esse interesse e, portanto, já temos empresas para participar. Aguardamos agora alargar o número de empresas que já responderam e depois iniciar visitas à empresa, uma visita inicial, e depois com os trabalhos que nos propomos, fazer o levantamento das atividades manuais e a avaliação, digamos, expedita, depois a avaliação mais detalhada de alguns postos de trabalho mais relevantes, a distribuição dos questionários e a sua recolha, quer junto dos trabalhadores, quer junto dos serviços de segurança e saúde no trabalho. Também as tais entrevistas, a pesquisa, no sentido de identificar soluções, identificar oportunidades que permitam melhorar, que é esse o nosso grande objetivo. A indústria cerâmica tem problemas de mão de obra. A mão de obra, digamos, os trabalhadores estão expostos a estes riscos, têm estas situações que lhes retiram alguma, vamos dizer, qualidade de vida, mas também temos dificuldade de recortar mão de obra nova. E, portanto, temos que encontrar soluções que tornem o trabalho na cerâmica menos penoso, eventualmente algumas tarefas passarem a ser automatizadas e, portanto, nesse aspecto será importante termos um bom trabalho aqui na identificação de soluções de oportunidades. E aí todos temos que contribuir para essa procura e para esta definição destas medidas, soluções que podemos ter. E depois a elaboração dos relatórios, dos documentos que temos aqui definidos. Portanto, pensamos que em novembro terminaremos este trabalho e penso que, inclusivamente, poderemos, nas jornadas da indústria cerâmica, que se realizarão em novembro, já partilhar com todo o setor, com todas as entidades ligadas ao setor, os resultados deste projeto. Pronto. Resta-me agradecer a vossa paciência, a vossa atenção e deixar aqui, digamos, o desafio. Participem. As vossas empresas têm tudo a ganhar, os trabalhadores das vossas empresas têm tudo a ganhar. Isto é um contributo enorme para o pilar social da sustentabilidade na indústria cerâmica e eu penso que será bastante importante que todos possamos participar. Portanto, o meu muito obrigado e até já.
Eu passaria agora a uma fase, então, de perguntas e respostas. Algumas questões que tenham, algumas dúvidas em relação ao que o projeto possa constituir, eu estarei disponível para vos responder naquilo que puder e, portanto, fica a aguardar essa participação. Eu penso que não é possível, eu não sei, da organização, abrir o som, não penso que não é possível Sim, eu vou a ativar, participação por voz. eu vou ativar o som da Madalena Salavessa, que tem aqui umas questões para colocar. Já pode ligar o seu micro. Pronto, então, o grupo também. Obrigada. Bom dia. Bom dia, como Olá, está? bom dia, Engenheiro Francisco Silva, como está? Ora bem, então, eu, como sabe, não é? Eu sou uma prestadora de serviços, num cliente que também é vosso cliente, e a Rauschert mandatou-nos para estar nesta webinar e para colocar algumas questões, apesar de, sendo eu ergonomista e estando eu na Rauschert há tantos anos, que a maior parte destes temas são para nós muito familiares. Mas achamos que é sempre importante aproveitar estes estudos. E, portanto, eles pediram-nos para avaliar aqui a pertinência do estudo, colocando aqui algumas questões. Designadamente, apesar de apresentarem o cronograma, imagine, e o engenheiro Francisco conhece a Rauschert, qual é o tempo que estimam para poder concluir este trabalho, o tempo que pensam precisar de cada trabalhador, o modo do questionário, ou seja, se é sob a forma de autorresposta, se é sob a forma de entrevista, se o questionário é à totalidade dos 100 trabalhadores, tendo em conta que a Rauschert não está próximo de vós, se tem custos associados, e basicamente será isto para já, e depois em função do que me disserem. Pronto, eu, se depois falhar alguma resposta, em relação ao questionário, nós iremos dar alguma, digamos, disponibilizar uma informação prévia, mas será de resposta individual por parte de cada trabalhador. Pronto, aqui também temos que ter as questões também que se levantam neste tipo de estudos, a nível da ética, da própria confidencialidade, etc. E, portanto, a decisão e também o número de trabalhadores potencialmente abrangidos digamos, em todas as empresas é bastante elevado e, portanto, resposta direta e, como eu digo, até com suporte informático. Portanto, aí, em formato digital. sim. As pessoas poderão responder através de um dispositivo eletrónico e, portanto, não será muito igual. Em relação ao restante, portanto, nós iremos, como disse, a ideia é que haja uma avaliação genérica, usando estes métodos mais expeditos, e depois selecionar um conjunto de postos de trabalho, e aí também dependerá um pouco do número de empresas que tivermos, ou seja, quanto mais empresas estiverem no projeto, vamos dividindo o número de postos de trabalho a avaliar pelas empresas e, portanto, mas estaremos a avaliar 2, 3 postos de trabalho mais aprofundadamente, aqueles que possam ser mais interessantes em termos do setor. Tinha mais, não sei se lhe respondi a tudo. Tem custos. Custos não, portanto os custos serão apenas e só os custos próprios, ou seja, das suas pessoas, que irão acompanhar, como eu digo, pronto,
são situações diferentes, independentemente de estarem mais afastados, outros estarão mais próximos e, portanto, aqui Claro. isto está previsto e não há qualquer custo da nossa parte, digamos, em relação à empresa. Ok. Portanto, pelo que eu percebi, disponibilizam o questionário a todos os trabalhadores. Sim, sim. E depois a avaliação do risco de lesão musculoesquelética será apenas em 2, 3 postos de trabalho a definir por vocês, não é? Em conjunto connosco. Sim, a mais aprofundada, portanto, usando os métodos mais detalhados. Com o método que o EWA, ou um ou outro, depois também a definir, poderemos fazer maior número de postos de trabalho, mas sempre também com a ideia de internalizar este conhecimento e essa utilização nas empresas, como no vosso caso não é importante, mas noutras empresas eu penso que será muito relevante e, portanto, também estamos a olhar para essa situação e eu também já estou respondendo à sua questão, ou às suas questões, também já estou a tentar esclarecer, se calhar, algumas dúvidas que outras empresas possam ter. E, Claro. eventualmente, no projeto podemos avaliar 10 postos de trabalho ou assim, e depois ficarem mais uns quantos para posteriormente as empresas poderem avaliar e irem avaliando ao longo até do próprio tempo do projeto e partilhar os resultados connosco. Uhum. Ok, obrigada. Agora só mais uma questão um bocadinho mais técnica, sendo eu ergonomista, não poderia Certo. deixar de passar. Aqueles métodos que referem já na parte da avaliação de risco, na quantificação do risco, por exemplo, está o omisso 1, que nós sabemos que na Rauschert é o que mais se aplica, que é o REBA. O REBA. Só vão Pronto. usar aqueles que estão Não. aqui descritos? O REBA poderá ser utilizado. Eu pus aqueles, digamos, exemplificativos um pouco do conjunto alargado Ok. das situações, mas o REBA, sendo relevante, pronto, também temos alguma Essa prática da avaliação. sua utilização e, portanto, também poderá ser utilizado. Portanto, não digo que iremos utilizar aqueles todos, mas e que não sejam só aqueles que vamos utilizar. Portanto, o REBA, Foi a título de tendo, exemplo. sim, pode ser usado também. Eu não pus ali, mas sim, claramente. Ok. E tem ergonomistas na equipa? Isto é uma provocação. Sou eu que tenho a formação de Engenharia Humana da Universidade do Minho, Fez com o Pedro Areses. Pedro Aredes, sim, e Exato. ainda com a Mónica Barroso e E a o professor Mónica. Gomes da Costa também, e portanto sou eu a Muito pessoa que tem esse conhecimento aqui dentro do CTCB para fazer este tipo de trabalho. Muito bem. Parabéns pelo desafio e boa sorte. Ok, É um bom desafio. eu sei Pronto, eu que vou é. transmitir isto à Rauscher, estou convencida que sim, que não têm nada a perder, antes pelo contrário, mesmo que as soluções vão ao encontro daquilo que nós já apresentámos, tanto melhor, só nos ajudam também e, portanto, eu penso que... Portanto, eu amanhã, quarta-feira, já vamos ter uma reunião, vamos apresentar isto e depois peço que formalizem o interesse. Ok, pronto, muito Obrigada. obrigado. Nós é que agradecemos, obrigada. Ok, obrigado. Portanto, mais algumas questões? Podem levantar o braço e a colega poderá abrir o microfone também. Ou escrevendo aqui. Não tenho nenhuma pergunta escrita. Não sei se há alguma pergunta verbal dentro das pessoas que estão na audiência. Portanto, se não há mais questões, eu penso que não terei assim nada de muito relevante a adiantar. É apenas, digamos, repetir o desafio, repetir esta necessidade, digamos, de trabalharmos nesta questão que realmente é, de alguma forma, relevante. Eu só partilhar também aqui uma questão é
em algumas empresas, e como é óbvio, não vos posso, não iria dizer que empresas são, mas em algumas das empresas que eu tenho trabalhado nos últimos anos e com quem tenho trocado impressões, as doenças profissionais com maior número, digamos, de participações e depois de reconhecimento são as doenças, digamos, deste tipo musculoesqueléticas. Mais do que, por exemplo, as doenças pulmonares, que não têm tanta incidência no setor. E, portanto, acho que é mesmo necessário, se queremos um setor cerâmico mais moderno, mais humanizado, atuarmos nesta área. Pronto. Deixaria aqui mais alguma questão que queiram colocar. Manifestem o vosso interesse, levantem o braço. Senão eu passaria ao Vítor para fazer o encerramento e agradecer a vossa atenção e conto convosco. Espero encontrar-vos em breve nas vossas empresas a fazermos a levar para a frente este projeto. Muito bem, faltou talvez só dizer que poderemos partilhar então esta informação com todos os participantes e vamos naturalmente continuar a divulgar esta iniciativa que pensamos ser do interesse de toda esta indústria e portanto e que vai refletir aqui muito da experiência que temos vindo a adquirir ao longo dos anos. E nada mais, apenas agradecer a vossa participação, esperar que saiam daqui de facto boas participações e naturalmente desafiar-vos a aproveitarem este instrumento que existe e vai servir de suporte e que é desenvolvido no âmbito da nossa atividade enquanto Centro de Tecnologia e Inovação e desejar-vos um bom trabalho, disponho, há uma questão, tem os nossos contactos e é um até breve. Obrigado a todos. Muito obrigado também, da minha parte.